informação a todos os leitores do Panorama Farmacêutico, e eu prometi gravar um vídeo aqui para o Panorama sobre a IRF, tudo que eu vi lá. Na verdade, estávamos numa Nova York aparentemente, estranhamente vazia, né? Um evento menor do que nos outros anos, mas ainda assim muito impactante. E alguns pontos principais que eu gostaria de resumir para vocês. A gente vive uma era de muita, digamos assim, incerteza ainda, mas uma era onde o supply chain volta a ser estratégico, né? O supply chain tinha voltado para ser tático e retoma, e todo mundo está percebendo a importância de manter o supply chain como algo estratégico. As pessoas estão mais em casa. Nos Estados Unidos tem uma onda de as pessoas não querem mais voltar ao trabalho, não querem mais voltar ao trabalho de 5 dias por semana, muito mais home office, muito mais impaciência do usuário. Então, essa última milha, essa atender rápido, atender com menos fricção, atender com muita agilidade, isso vem sim para a ordem do dia e é um desafio global que percebemos. Nas lojas americanas, inclusive, muita falta de estoque nesse período, né, e esse problema ainda do supply chain como sendo um grande fantasma que o mundo vai ter que resolver. A gente é uma era também das lojas cada vez mais automatizadas. Então, na própria feira, mas no aeroporto mesmo, na saída da cidade ontem, vi uma loja totalmente sem funcionários, né? Um funcionário reabastecendo, mas toda com self-checkout, todas com pessoas fazendo os próprios processos, e lojas que tendem à automação. Isso está se tornando uma realidade. A mesma coisa com os robôs. Lembro que anos atrás a gente via na feira alguns exemplos muito simples de robôs. Hoje já tem robôs capazes de fazer inventários, reposição de estoque, higienização de lojas. Um robô fazendo uma higienização de loja de até 30 mil metros, né, 3 mil metros quadrados, né, 30 mil pés, como eles chamam nos Estados Unidos. Então, assim, essa era do robô, e muitos fornecedores na feira demonstrando equipamentos reais de supply chain, ou seja, equipamentos que fazem reposição de estoque no dia a dia e que as empresas já estão utilizando. Grande palavra do evento foi metaverso, né? E eu pessoalmente assisti a uma apresentação no grupo da BTR Varese, lá no Harvard Club, uma apresentação do Facebook, né, falando que da implantação disso nos próximos 10 anos. Mas na minha leitura, metaverso é a gente transformar, e acho que essa é a primeira fase, né? Transformar a conexão que a gente tem com o usuário nessa coisa sem graça que é hoje, né? Então, é uma coisa que me veio na cabeça: por que a gente tem que ter sites 2D tão ruins, uma lista de produtos, quando a gente já podia ter uma simulação do cliente entrando na própria loja? A gente viu isso em simulações, em uma loja simulada do Walmart, da H&M, o Carrefour colocou uma loja dessas num dos jogos. Na verdade, o metaverso vem dos games, né? Não é uma coisa nova, junta a realidade aumentada e a ideia de game que você tem, e isso desde os anos 90. Então, na verdade, o que você está trazendo é isso para a vida das pessoas, para a vida das pessoas comuns. Mas eu acho que tem um tempo para implantar, né? Eu acho que na nossa área de saúde, para mim, o metaverso começa em a gente primeiro verificar e acompanhar a jornada do paciente no mundo real, e depois levar isso, se for o caso, para o virtual, né? Mas foi uma palavra que se falou muito. O metaverso estava em vários painéis, né, do evento, e certamente é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos. Também, ao mesmo tempo em que eu estou falando de muita tecnologia aplicada, o desafio da última milha, né? E aí Dark Store, ou seja, lojas que são integradas, omnichannel, ou seja, você tem a mesma visão da loja física na loja virtual. O cliente no centro é o grande lance. Então muitos painéis e muita visão sobre gente, né? Diversidade, sobre inclusão, sobre essa capacidade que o varejo tem que ter de oferecer respostas a pessoas diferentes, incluir pessoas diferentes. Então, no fundo, apesar de se falar muito de tecnologia, gente está sempre no meio, está sempre no centro, né? A jornada do cliente, você ter um negócio centrado no cliente, isso é a grande tônica de todas as discussões que a gente percebeu na NRF 2022.
E uma última palavra é que a gente não consegue fazer isso sem dados, né, gente? Então, se a gente está falando de muita tecnologia, se o cliente está no centro e toda essa tônica de diversidade, de responsabilidade social, de inclusão do cliente, não é possível fazer isso sem o uso massivo de dados. E aí eu queria encerrar esse meu comentário com uma frase que eu ouvi lá, acho que eu ouvi mais de uma pessoa dizendo: os dados são a moeda do futuro, né? Tudo começa em se utilizar bem dados, em se utilizar conhecimento sobre a jornada do cliente, sobre como ele faz, sobre os hábitos, sobre as necessidades, sobre as buscas. Ou seja, o varejo caminha para ser cada vez mais high-tech, como a gente já está vendo com a transformação digital, e a gente vê isso aqui no Brasil, vê também nas farmácias brasileiras, um varejo cada vez mais high-tech, mas sem deixar de ser high-touch, ou seja, muito tecnológico, mas sem perder a conexão com o humano. Então, no fundo, é isso que importa. A gente faz essa conexão por meio dos dados, né? Ou seja, conhecendo cada vez mais o cliente. Então, por isso que se falou tanto, e eu encerro a minha fala dizendo aqui: sim, os dados são muito importantes, os dados são a moeda do futuro.